partir de agora aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 24 minutos. A anemia é uma condição comum entre os idosos e muitas vezes é subdiagnosticada. Ela pode ser resultado de diversas causas, como deficiências nutricionais, doenças crônicas ou até mesmo complicações de medicamentos. Nos quadros check-up no rádio de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que vai nos ajudar a entender como a anemia afeta a saúde dos idosos, quais os sinais de alerta e, principalmente, como prevenir e tratar essa condição. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Satisfação imensa, mais uma terça-feira estar aqui falando de um tema bastante relevante na saúde do idoso, anemia. Bastante comum, um pouco subvalorizado, como você disse, às vezes subdiagnosticado. As pessoas acham que é só tomar um suplemento e, na verdade, a anemia é só a ponta do iceberg. É uma condição que a gente, obrigatoriamente, principalmente nas pessoas idosas, a gente precisa investigar, precisa buscar a causa. Haja vista que algumas dessas anemias podem ser a consequência, pode ser o sinal de alerta de uma doença mais grave. A gente sabe que as pessoas idosas, elas têm aquele mito que tudo que aparece é da idade e na verdade a anemia não é uma condição comum da idade, não. Ela sempre denota alguma causa que está por trás, ela sempre denota doença. Então não deixemos nos levar por essa questão de que a anemia é da idade, que a anemia é uma coisa simples, que a gente só tomar um suplemento vai resolver, e na verdade não é bem assim. Então, para começar o nosso quadro de hoje, o que é a anemia e como ela pode afetar a saúde dos idosos? A anemia, Marcos, é uma condição onde a gente popularmente conhece como pouco sangue fraco. É uma condição onde o organismo não tem aquela quantidade de sangue necessária para se manter funcionando plenamente. Ele tem uma quantidade de sangue, assim eu estou dizendo de modo genérico, de uma forma informal para as pessoas entenderem. Ele tem menos sangue, ele tem um sangue mais fraco, ele tem uma condição onde o oxigênio e outros nutrientes que devem circular no sangue está afetada. Essa condição é a anemia. Ela afeta as pessoas idosas de maneira, eu diria, até inespecífica, né? Trazendo sintomas que por vezes as pessoas podem achar que é de outra origem, inclusive da idade, como eu falei anteriormente. É uma doença que traz um cansaço, uma fadiga, o indivíduo pode ficar mais pálido, o idoso ele fica mais suscetível a cair, a ter mais tonturas. Quando ele está com anemia, ele tem essas condições mais presentes. Ele pode, por exemplo, desencadear a descompensação de algumas doenças cardíacas, doenças pulmonares. Então, as consequências numa pessoa idosa, elas podem ir desde uma perda de autonomia. Ele fica cansado quando anda, ele fica fraco, ou ele cai, ou ele fica tonto, ele perde essa capacidade de independência, perde essa capacidade de locomoção, passando por consequências mais graves do indivíduo chegar ao ponto de desmaiar, chegar ao ponto de ter quedas de pressão. E isso são consequências mais comuns, bastante frequentes quando o indivíduo idoso tem anemia. Mas o que a gente tem que lembrar é que esses são os sintomas da consequência anemia. A
causa dessa anemia, a gente deve investigar sempre, obrigatoriamente, minuciosamente, porque por trás dessa anemia, a causa dessa anemia pode estar escondendo doenças sérias, como por exemplo um câncer. Vários os cânceres, eles se apresentam inicialmente como uma anemia. Tem uma característica mais específica dessa anemia, mas pode ser doenças como pode ser um câncer, a apresentação de uma anemia. Pode ser a manifestação de uma doença no rim, pode ser a manifestação de um sangramento oculto que o indivíduo muitas vezes não está percebendo. É um sangramento no intestino, é um sangramento no estômago, e ele não percebe, ou na urina, e ele não percebe, e esse sangramento leva ele à anemia, leva ele a ter esses sintomas que eu falei anteriormente. Pode ser uma deficiência nutricional, o indivíduo acha que está se alimentando bem, mas ele tem uma deficiência nutricional, ou ele não está, ou ele está se alimentando normalmente e ele não está absorvendo bem os nutrientes que fazem o indivíduo produzir bem o sangue. Medicamentos, como você falou na abertura, uma causa frequente de anemias. Medicamentos que a gente utiliza para tratar doenças no estômago, esses que diminuem a acidez do estômago, eles podem causar anemia a longo prazo. Medicamentos como anti-inflamatórios, eles podem causar anemia por microsangramentos. São inúmeros os medicamentos que podem, na verdade, eles causam, podem desencadear várias consequências, não, vários problemas no paciente idoso, dentre eles inclusive a anemia. Então, medicamentos, um sangramento, um câncer, uma doença mais séria, uma deficiência nutricional pode ser a causa dessa anemia. A gente sempre diz que e ela pode ser também uma causa idiopática, uma causa que a gente não sabe ainda o motivo. 30% das anemias, eu digo 33% das anemias, elas têm essa característica. Ela não é por perda de sangue, ela não é porque o organismo não está produzindo, ela não é consequência de nenhuma doença, ela é classificada de maneira idiopática, sem uma causa definida. E essas idiopáticas, boa parte delas podem evoluir com doenças mais graves, doenças malignas no sangue, como a própria leucemia. Eles podem evoluir com a síndrome mielodisplásica e assim evoluir para uma leucemia. Ou seja, a anemia precisa ser investigada, tem que se buscar a causa, não achar que é só da idade, mesmo sabendo que 30% delas são de causa de origem indefinida, indeterminada, idiopática. Agora, a anemia ela pode impactar a vida do idoso, a qualidade de vida do idoso, tanto fisicamente como emocionalmente? Sem dúvida. Como eu falei, ela impacta no sentido dos seus sintomas, né? Ela dá queda, ela pode dar tontura, deixa o indivíduo mais fraco, mais cansado, sem mobilidade, ele perde autonomia, ele perde independência. Isso, os sintomas mais comuns. Então isso interfere no dia a dia do paciente idoso. Além disso, ela pode, na verdade, atrapalhar o funcionamento de outros órgãos, o funcionamento, a disponibilidade, o transporte de substâncias para diversos órgãos e descompensar doenças que antes estavam compensadas em órgãos, como por exemplo o coração. A anemia ela pode desencadear uma descompensação de doenças cardíacas, pulmonares, então ela interfere diretamente na vida do idoso, na qualidade de vida, tanto diretamente pelos seus sintomas, como de forma indireta, descompensando doenças em outros órgãos. Tem aqui no nosso WhatsApp uma pergunta da nossa amiga Mariazinha. Tobelísio, tem uma anemia macrocítrica e isso acarreta muitas coisas. Fazia tratamento com Sintroneurin injetável e me sentia muito bem. Há alguns meses esse medicamento sumiu do mercado e estou substituindo por outras, mas não é a mesma coisa. E aí?
anemia macrocítica, né? Macrocítrica. Macro é de tamanho da hemácia, a hemácia é a célula sanguínea, a célula do sanguínea que denota a condição de sangue do indivíduo, a célula vermelha que dá a característica do nosso sangue. A principal célula sanguínea é a hemácia. Então, quando essa hemácia está aumentada, macrocítica, a gente tem algumas causas para isso. E uma das principais causas, principalmente na população idosa, é a anemia por hipovitaminose B12, uma deficiência da vitamina B12. Isso acontece por algumas causas, né? A hipovitaminose B12. Uma delas é o processo de envelhecimento. 20 a 30% das pessoas idosas, elas têm uma gastrite atrófica. O que é isso? É uma inflamação na mucosa do estômago, na pele que cobre o estômago por dentro, reveste o estômago, e essa inflamação atrapalha a absorção dessa vitamina B12, atrapalha a ativação do fator intrínseco e assim atrapalha o indivíduo ter uma absorção normal. 20 a 30% das pessoas têm esse tipo de diminuição da acidez, essa gastrite atrófica que atrapalha a deficiência da vitamina B12. Então o processo de envelhecimento atrapalha a absorção da vitamina B12, e a vitamina B12 é a causa desse tipo de anemia, é a principal causa desse tipo de anemia macrocítica. Uma outra causa são medicamentos. Esses medicamentos que a gente usa para tratar úlcera, doença do refluxo, gastrite, eles deixam o organismo com pouca acidez no estômago, e para que a vitamina B12 seja absorvida, ela precisa de um ambiente ácido no estômago. Então, medicamentos é uma causa de hipovitaminose B12. Outros medicamentos, como por exemplo metformina, é uma causa também de deficiência de vitamina B12. Pode levar essa anemia macrocítica e a deficiência da ingestão da própria vitamina B12. As pessoas que são veganas, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas não têm uma absorção da vitamina B12 de maneira normal. Então, são várias as causas de hipovitaminose B12, que é a principal causa desse tipo de anemia macrocítica. Está tomando medicamento para diabetes, como metformina, está tomando algum medicamento para o estômago, omeprazol, pantoprazol. Será que não é uma gastrite atrófica do próprio envelhecimento? Como é que está a sua alimentação de nutrientes com vitamina B12? Come carne vermelha, aqui e acolá, como fígado de boi, ou você é vegano, ou você fez cirurgia bariátrica. Então, são causas que a gente deve buscar nos indivíduos idosos que causam esse tipo de anemia macrocítica. É uma anemia onde o tamanho da célula está aumentada, por isso o nome macrocítica. Existem grupos de idosos mais suscetíveis à anemia, como aqueles com doenças crônicas ou que tomam múltiplos medicamentos? Sim. Pelos fatores de risco, a gente já mais ou menos identifica esses idosos. Por exemplo, pacientes que necessitam tomar medicamentos para o estômago, eles são um público de risco. Pacientes que têm doenças na tireoide, eles têm mais risco de ter anemia. Pacientes que têm doença renal crônica, eles têm mais anemia, eles têm uma incidência de anemia maior. Doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, eles têm mais anemia. Idosos em risco de subnutrição ou que têm uma deficiência de ingestão de nutrientes que favorecem a produção de sangue, assim vamos dizer. Então, risco nutricional, esse público de idoso que é frágil, que tem uma deficiência na ingesta alimentar, eles são um público de risco. Pessoas que têm doenças do trato gastrointestinal, podem ter algum sangramento oculto. Então, existe uma população que a gente tem que estar mais atenta à anemia. Renal crônico, tireoidopata, artrite reumatoide, pessoas que têm uma deficiência nutricional na própria alimentação,
alimentação, tem uma ingestão mais baixa de alimentos, pessoas que que necessitam usar medicamentos que atrapalham a absorção do ferro, e isso é uma das causas que tornam eles um público mais vulnerável, de risco para ter anemia. Aqui no nosso WhatsApp, doutor Belísio, eu tenho 48 anos, sempre que tive anemia, ano passado, tive uma forte anemia, fiz tratamento por 3 meses, tenho que investigar a causa dessa anemia? Em qualquer circunstância, a anemia deve ser investigada. A gente é acostumado a ver anemia em criança, né? E na maioria das vezes a anemia nas crianças elas são por deficiência nutricional. Na população idosa, a conversa é outra. A gente tem anemia, a gente tem que investigar a causa, porque pode, como eu falei, ser diversas doenças. Desde doenças mais simples, como a gastrite atrófica, alguma coisa nesse sentido, a um sangramento oculto, passando por doenças mais sérias, como por exemplo um câncer. Os cânceres, eles costumeiramente, boa parte deles abrem com anemia. Inclusive, quando a gente vê anemia no exame de sangue, a gente tem que afastar que não é uma doença neoplásica maligna, que não é um câncer. Quando tem uma anemia, a gente tem que investigar se o rim dele está bom, se ele não tem doença na tireoide, se não tem uma doença autoimune, se não tem uma doença no fígado. Então é um sinal de alerta. Em qualquer que seja a circunstância, a gente tem que buscar a causa. É um sangramento? Será que nessa transição menopausal, a mulher, 40 e poucos anos, ela não está sangrando mais do que o normal? Será que não é uma doença uroginecológica, está perdendo sangue por essa via, ou urológica, por uma perda urinária, ou por essa via ginecológica? Será que não está ingerindo a quantidade de ferro menor do que precisa, ou se está ingerindo essa quantidade de ferro não está sendo absorvida? Sem dúvida, a mensagem é essa: em qualquer circunstância, a anemia não deve ser subvalorizada. Não, vou na farmácia comprar um ferro, vou providenciar aqui um suplemento vitamínico, porque eu acho que eu estou fraco, essa fraqueza é da anemia, e a anemia se resolve com vitamina. Você pode estar perdendo tempo de dar um diagnóstico de uma doença que está aí obscura. Às vezes é um microsangramento no intestino, você tem lá um pólipo, você tem uma má formação de um vasozinho sanguíneo no intestino. Às vezes é uma doença mais simples, que você sente essa anemia, você tem esse sintoma na anemia, você tem outros sintomas da doença e não sabe que essa doença dá anemia. Mas reforço que anemia sempre deve ser investigada, principalmente em pessoas idosas. Como eu falei, a gente é habituado que as crianças têm uma anemia, faz ali um suplemento de ferro, a gente não pensa, não é uma hipótese logo de cara um câncer numa criança, mas o adulto jovem de meia idade e o idoso, a gente tem que afastar essa possibilidade de doença, outra tem que investigar a fundo essa anemia. Qual a importância da alimentação na prevenção de anemia, e quais alimentos podem ajudar a prevenir ou tratar a condição na pessoa idosa? Assim, a alimentação ela é fundamental, como você bem falou, para evitar uma anemia por deficiência nutricional, para evitar uma anemia, para repor um estoque de ferro que você porventura num período teve um sangramento de pequena monta, você tem que repor. Mas não ache que a anemia vai ser só resolvida com nutrientes. Ela vai ser resolvida quando a causa dela for tratada, ou seja, tem que se investigar. Mas alguns alimentos eles podem sim facilitar que você não tenha uma anemia por deficiência nutricional. Hoje a maioria dos nutrientes eles já são enriquecidos com algumas formas de ácido fólico, com o próprio ferro. Vários dos nutrientes, vários dos alimentos eles são enriquecidos com ferro. Mas, como eu falei anteriormente, fígado de boi, vísceras, carne vermelha, própolis, espinafre, a própria beterraba, feijão, né? O feijão é conhecidamente um alimento rico em nutrientes para anemia, rico em ferro. Mas se for necessário uma suplementação via alimentar, é interessante que a pessoa tenha uma orientação do profissional, do nutricionista, que ele vai calcular a quantidade de ferro que essa pessoa precisa,
e repor na medida correta, de acordo com aquele perfil alimentar de cada paciente. Mas de forma de prevenção é ter cuidado com o remédio que dá anemia, anti-inflamatório. As pessoas que tomam muito anti-inflamatório sabem que você pode estar em risco de sangrar. As pessoas que têm algumas doenças clássicas que dão anemia, como eu falei já, tireoide, artrite, doença renal, elas devem ter uma alimentação com uma quantidade de ferro adequada nesses alimentos que a gente falou: feijão, fígado, carne vermelha, não em excesso, né? Carne vermelha na quantidade certa, folhas como espinafre, como rúcula e assim por diante. Quais os exames são essenciais para diagnosticar realmente a anemia em idosos? A anemia ela é diagnosticada, boa pergunta, pelos sinais e sintomas, né? Como eu falei, cansaço, fraqueza, falta de ânimo, a pele esbranquiçada, palidez. O paciente idoso ele tem tontura, porque com uma baixa quantidade de sangue ele não dá aquela, não mantém aquela quantidade de sangue cerebral necessária para manter as funções. Ele acordado, então ele pode ficar tonto, pode querer desmaiar, ele pode cair, né? Então são pelos sinais e sintomas, pela suspeita, idoso cansado, fraco, desmaiando, caindo, muito branco. Então pelos sinais e sintomas, mas o diagnóstico ele é confirmado por um exame complementar chamado hemograma. Um hemograma simples, ele tem valores, pontos de corte, que a gente caracteriza essa anemia, vê se tem o diagnóstico de anemia, né? E se tiver, a gente, no próprio exame de sangue, no próprio hemograma, a gente tem algumas características, como por exemplo, que o ouvinte perguntou, vê o tamanho da hemácia, o VCM, é um tipo de volume corpuscular médio, é um parâmetro dentro do hemograma que a gente vê, essa anemia é uma anemia macrocítica, é uma anemia com tamanho da célula normal, com a cor da célula normal, ou não, é uma anemia microcítica, com o tamanho da célula diminuído, é uma anemia normo, que a gente diz, sem nenhuma característica na alteração da sua estrutura, na cor, etc. Então, é o hemograma que dá o diagnóstico. Agora, a investigação vai depender muito da entrevista, da suspeita do médico. Não, ele está suspeitando, é uma suspeita de todo mundo na família tem doença na tireoide, esse paciente alguma vez na vida dosou o hormônio, deu alterado, a gente vai investigar nesse sentido. A gente vai investigar a doença hepática, vai investigar se é um sangramento, pede o exame pensando no sangramento do trato gastrointestinal e assim por diante. Vai depender muito do perfil da suspeita clínica do médico. Mas sinais e sintomas e o exame de hemograma, eles dizem se o paciente tem anemia ou não. Agora, a causa da anemia, a investigação vai depender da suspeita. Para fechar, doutor Belisa, eu tenho uma menina de 7 anos. Todo ano faz exames, sempre tem anemia. É normal isso? Não acredito que não. Né? Em qualquer faixa etária, não é normal ter anemia. As crianças elas têm mais anemia em virtude da questão nutricional. Mas seria interessante aí ver o outro extremo da idade, a pediatria, né? A geriatria é o pediatra do idoso e a pediatria é o geriatra da criança. Então, não é normal a anemia em qualquer que seja a faixa etária e qualquer que seja a circunstância. Doutor Belisa, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, Marcos, mais uma semana e dizer que terça-feira estaremos aqui com mais um tema relevante, se Deus quiser. 7h47.